Jornal da Mix. Hoje nós vamos falar sobre o projeto Laboratórios do Corpo Criativo Territórios Imaginários, que levam oficinas para escolas da rede pública de ensino de Blumenau. E a idealizadora dele já está aqui com a gente, a produtora cultural, artista e arte educadora, Deda Silveira. Seja bem-vinda aqui ao nosso Jornal da Mix. Vamos falar de arte? Obrigada, né? Bom dia aos ouvintes. Agradeço muito o convite de estar aqui falando desse projeto, que é um projeto que eu gosto muito de executar, né? E aí começa hoje, inclusive, né? Estamos na largada. Estamos startando hoje aí os laboratórios do corpo criativo. Como é que funciona isso, Deda? O que são esses laboratórios? Como é que isso vai ser levado até a rede pública de ensino aqui de Blumenau? Então, os laboratórios, eles têm esse nome porque eles têm uma flexibilidade, né, na forma como eles acontecem, mas é uma oficina de arte e educação. Eu crio o que eu chamo de arenas criativas, né? Então, na maioria das vezes, são arenas de papel mesmo, onde eu crio com as crianças um território, né? Na verdade, é co-criativo, né? Eu estimulo elas a criarem comigo um ambiente de visualidade através do corpo, né? Então, assim, a ideia é trabalhar um pouco essa relação do movimento, do corpo, tirar um pouco a criança, que hoje, apesar de que a criança tenha uma atividade corporal, né? Elas estão cada vez mais induzidas a estar na frente da tecnologia ou em contato com a tecnologia. E uma preocupação minha enquanto arte educadora é que a gente mantenha vivo esse corpo, né? E que de alguma forma ele se mantenha brincante, construindo, né, signos, simbologias da brincadeira, do jogo, só que também trazendo um pouco dessa relação com a arte, com a constituição simbólica da visualidade, né? Que é uma área que me interessa bastante. Então, assim, é um grande território de desenho, né? Eu posso dizer assim, porque a grande linguagem, eu acho que fica evidente nessas oficinas, é o desenho, né? O desenho da criança. Principalmente por a gente entender que o desenho é algo que nos acompanha desde os primórdios da humanidade, né? Então, quando a gente olha para trás na história da humanidade e a gente começa a compreender que a gente estudou muito do humano e da relação de sociedade através do grafismo, né, humano, e que parece que é algo inato, né? Quem é que ensinou, né, o homem das cavernas a desenhar? Então, como que a gente constitui e cria essa relação com a visualidade e como a gente se relaciona com o mundo, traz essa representatividade do que a gente vê fora para dentro desse território. Então, as oficinas, elas trabalham muito esse lugar, né? De como esse corpo cria a visualidade, como cria o desenho através dos traços, né? Do movimento, e indo para essa concepção mais figurativa também, né? Porque a criança, ela tende também a ir para o figurativo, porque ela enxerga o mundo e, dependendo da faixa etária, ela quer representar. Então, eu vou... A ideia do laboratório, ele tem muito de uma pesquisa minha mesmo, de entender esse olhar da criança, entender esse lugar do contemporâneo, né? Eu falo, a gente vive hoje no mundo da imagem, né? E o quão preocupado estamos em entender como esse desenvolvimento cognitivo da criança também se relaciona com a imagem, né? Então, os laboratórios, eles estão muito nesse lugar. Eles são brincantes, eles são livres, mas, ao mesmo tempo, eu, enquanto educadora, né, arte educadora, eu vou estimulando territórios, estimulando lugares para entender aonde a criança chega no movimento, aonde ela chega na leitura visual, que tipo de códigos ela já identifica, né? Porque a ideia é justamente a gente caminhar para um lugar de um alfabetismo visual. São dois aspectos, então, pelo que eu percebi, assim, a questão do corpo em si, da mobilidade, né, da movimentação do corpo, que quem diria, né, nos dias de hoje a gente tem que se preocupar com isso, porque a gente saiu das casas onde tinha quintal, onde tinha árvore, gramado, onde a gente brincava muito, corria muito, pulava muito, fomos para os apartamentos e nos apartamentos ainda a gente se enclausurou dentro do quarto atrás de uma tela. Nos engaiolamos. Exato. E tem a questão do desenho também, né, da atividade de desenhar que é tão natural na gente quando criança, né? Que bacana, que bacana. São esses dois lugares mesmo que tem, como eu disse, a ver com essa minha pesquisa dessa observação, né? De como a criança se relaciona e de como também... eu digo que eu monto essa arena, que é grande, né? Então, é um espaço que é muito maior do que ela. É uma parede toda tomada de papel, um chão inteiro tomado de papel, para que justamente ela se sinta provocada a usar o corpo. Porque na escola, também no processo de escolarização, é sempre na carteira, né? Sim, o desenho é sempre verdade. na carteira, ou sempre no caderno, sempre numa folha. Então, ela extrapola os limites. Exatamente. Assim. A ideia é isso mesmo. Como também a gente consegue organizar essa liberdade
Porque, na verdade, a partir da criação, a gente acaba organizando o corpo para uma atividade, né? Então, eu não preciso pedir para que eles façam isso. Isso é quase que orgânico. E colocar papel na parede não vai estimular as crianças a desenhar a parede, não, né? Os pais vão ficar loucos aqui. Às Não, vezes, pelo sim. amor de Os Aí, pais têm que colocar papel na parede também. às vezes, sim, mas eu falo, eu só delego. Né? Eu Lutem. estimulo, depois eu só delego. Ai, Não, que você ótimo. tá fazendo a melhor parte, que Com é justamente certeza. estimular, né? As crianças precisam disso. E eu acho tão interessante isso, Deda, porque todo adulto que lembra de algum envolvimento com arte na infância tem um lugarzinho no coração que é especial. Lembra daquele momento que teve um envolvimento, que fez, que criou, que brincou. Isso é muito especial, que é carregado para a vida. E quando você olha para esse adulto e diz para ele procurar uma coisa gostosa no coração, ele vai entender. Eu tenho paixão por fantoches. Por quê? Porque na minha infância eu via esses teatrinhos de fantoches, desses de cordinha, e eu tenho assim, ou da mão também, né? E eu tenho verdadeira paixão. Então, o quão é importante tirar essa criança que hoje não são brincantes. Elas ganham brinquedos que brincam sozinhos, né? Se deixar lá, ele brinca sozinho, a criança fica só olhando. Então, trazer essa criança para isso, você está mexendo com um universo que hoje está pouco explorado, se não tiver esse olhar atento e profissional. Porque quando eu chamo de territórios imaginários, é justamente nesse lugar mesmo, né? De a gente entender como a concepção do imaginário ela é importante, né? Inclusive, a gente tem vários teóricos que estudam especificamente o imaginário. Porque todo o imaginário, inclusive social, emocional, ele é desenvolvido a partir da primeira infância, né? Inclusive, hoje a gente já tem estudos que desde a partir de uma primeiríssima infância ali, a criança já desenvolve esse imaginário. Então, quando a gente realmente pensa nesse lugar do contemporâneo, onde ela recebe tudo muito mais pronto, que tipo de adulto que a gente está formando, né? O como ele se adapta às situações, o como ele cria, né? O que a gente fala, parece que a gente vive na era do nada se cria, tudo se transforma, né? Literalmente. Ou se copia. Ou se copia. Então, eu começo a perceber até como eu já venho pesquisando isso há muitos anos, e acompanhei algumas crianças por 5 ou 6 anos nessas minhas pesquisas, realmente a criança que ela tem um estímulo semanal de criação a partir do nada, né? Que é a partir do corpo, a partir de um jogo, através de estímulos, ela se torna mais criativa, inclusive ela se alfabetiza mais rápido, porque ela tem uma leitura simbólica mais aprimorada. Né? Então, assim, hoje a gente também vive um lugar de muito atraso na alfabetização, a gente chama de atraso, mas é porque, na verdade, a criança ela tem muito pouco estímulo a partir desse corpo que precisa criar, ele precisa ler simbologias, ele precisa exercitar isso, né? Então, eu acredito que a arte ela tem um lugar aí muito importante, né? E principalmente, como a gente falou, essa relação com o brincar, né? São poucas hoje que brincam na rua, que tem essa relação física que é tão importante também para o desenvolvimento cognitivo da criança, né? Até para conhecer as coisas do dia a dia, né? Para ter contato com a calçada, conhecer com o a chão, vida, né? com a terra, com as árvores, enfim, eu lembro da minha infância, eu lembro de eu subindo nas árvores, né? Adorava isso, né? E brincar na grama também, e ter esse contato com a natureza, que hoje realmente é deficitário, né? No fim das contas é isso, né? Inclusive, tem alguns laboratórios, esse é um específico que eu estou trabalhando no projeto, mas tem alguns que eu trabalho a relação gráfica com o sol, por exemplo, que é na rua, na quadra, então como eles observam o sol passando através de algum material e desenhar isso, né? Entender esse lugar da luz, da sombra, né? Porque ali tem física, tem matemática, que eu falo, quantas coisas a gente desenvolve, né? A arte, ela é muito completa para a gente trabalhar N linguagens, né? Muitas coisas da vida a gente consegue trabalhar através da arte. Então, existe uma leva aí de laboratórios. E assim, gente, e por incrível que pareça, pro adulto também é incrível, tá? Sim, eu imagino. Sem dúvida. Eu imagino. Eles adoram, né? A gente fala da criança, mas o adulto gosta também. Eu acho que quem falou aqui foi uma criança com saudade. Imagina, tem que levar esses laboratórios para as empresas também, Sim, eu acho, sabe? exatamente, com Porque isso certeza. com certeza ajuda a desenvolver os soft skills, vamos dizer. Que boa ideia, Tem Pancho. um aí, ó, já vou começar Olha a aí, trabalhar. já se joga, porque isso aí é uma baita de uma ideia. Mas verdade Mas eu não mesmo. tenho dúvida, porque já verdade. temos adultos que tiveram uma deficiência, vamos dizer assim, já tiveram uma restrição no brincar Sim. e no imaginar, né? No criar
situações, Sim. mundos imaginários, o que meu Deus, é muito bom, é muito fértil, né, para o desenvolvimento das pessoas. E com certeza a gente já tem nessa nova geração que está entrando para o trabalho agora e que sente uma diferença. Todo mundo quem está recrutando, principalmente, percebe que é uma geração diferente. É uma geração que já vem com alguns déficits, vamos dizer assim, em relação à geração anterior. E com certeza isso ia ajudar um monte. Tá aí, ó. Leva os laboratórios para os adultos também. Acho que é importante. Já começa aí, ó. Já quero o meu nome na lista. Já bota. Já tem uma aluna, você já tem. Olha aí, pode fazer. Deda, tem uma questão também que esse projeto ele é contemplado com recursos da Lei Paulo Gustavo. Então, tem uma contrapartida também tua aí de uma ação na FURB, né? O que vai acontecer na FURB? Na FURB, ali em maio, a gente tem eu vou realizar uma contrapartida, né? Como tu falou, esse projeto ele é contemplado pela Lei Paulo Gustavo aqui em Blumenau, então a gente geralmente traz uma contrapartida. E a minha ideia foi justamente essa, trabalhar com um público multiplicador, que são, na verdade, os professores, né? Claro. Adultos, os mediadores dessas crianças. Porque, como eu disse, é muito legal estar com elas, mas também é importante que o adulto se sensibilize para territórios como esses, né? Porque também através do corpo é que a gente compreende a importância, né? De projetos como esse, que a gente consegue vivenciar a experiência. E é como eu disse antes para vocês, muitos adultos saem transformados da experiência de se conectar com a arte. Justamente porque não é uma atividade só de fruição, né? Onde eu só observo a arte. Eu vivencio ela, eu experiencio, eu crio junto. Né? Então, a gente cria também no coletivo essa relação com o outro, que hoje eu também percebo que a gente vive um lugar de grande isolamento também, social, né? Nós, cada um no seu celular, nos seus mundinhos. E eu já percebo esse impacto também nos novos educadores. Os mais jovens, principalmente recém-formados, né? Eles têm uma dificuldade de trabalhar no coletivo, nesse olho no olho, desse corpo aproximado, de identificar esse território, de ter uma pausa, de olhar para essa criança, de identificar. Então, esses territórios, eles também têm esse lugar do sentar junto, de se olhar, do entender os códigos daquele jogo. Lembra quando a gente brincava? Mas brincar de pega-pega é assim, brincar a gente tinha códigos. Isso leva um tempo para a gente compreender, para a gente entender no coletivo como a gente vai jogar. Então, esses laboratórios, eles têm essa dinâmica também. E trabalhar com adulto é bem interessante, porque eles começam a se observar, a ver que estão muito impacientes, por exemplo. Né? A gente está sempre querendo atropelar as etapas, e eu me incluo nisso, porque o mundo contemporâneo, ele nos exige isso, né? Exatamente, a gente está sendo pressionado o tempo todo, né? O tempo todo. Então, assim, ali é o nosso território imaginário, né? É de a gente criar um outro lugar, de a gente entender esse lugar e, a partir disso, criar outros significados, né? Importantíssimo levar isso para os professores também, com certeza, porque isso vai ficar... Esses laboratórios, no fim das contas, né, vão sendo permanentes, vamos dizer assim. Acho Alguma que coisa sempre estimula, uma sementinha, né, que a gente vai semeando ali, né, Deda? Me diz uma coisa, para onde que vai esses laboratórios exatamente? Para quais escolas? Então, ou quantas escolas, se a gente não conseguir? A gente vai... 4 escolas vão receber nesse primeiro momento, né? Eu também optei, assim que possível, sempre levar para escolas que são mais isoladas e que costumam receber menos ações, iniciativas, né? E até porque me interessa também, porque as escolas isoladas, elas têm um perfil de criança diferente, né? Então, assim, eles têm um aspecto de comunidade que é um pouco diferente, né? Das crianças mais do centro, assim. Então, hoje eu já começo, daqui a pouco já corro para lá. Hoje a primeira escola que recebe, na verdade, é um CI, né, que é o Emília Pisque, na Fortaleza. E aí, dia 21 agora, né, que finaliza a primeira etapa de março, é o Alice Chile, ali no Araranguá, no Garcia. E em maio vai para Albert Stein, que é uma escola que eu tenho uma parceria já de alguns anos de desenvolver atividades lá. E depois para Pedro II, lá no Progresso. O Progresso vai receber 4 laboratórios. Então lá a gente vai contemplar bastante crianças, né? E vai circular aí pela cidade. Bacana demais. Gente, quer saber mais aí sobre a programação? Acompanha aí o Instagram da Deda, que é DDA Silveira. Isso. E aí, DDA Silveira, vai lá, vê onde é que vai ser, entra em contato para saber mais, né? Procura, que com certeza é um projeto que não pode morrer só aí nesse período. Tem que ter muito mais, tem que ser constante. Sim, isso mesmo.
Deda, obrigado pela tua participação aqui, sucesso nesse projeto, depois a gente conversa para ver os resultados também sobre essa história e depois também para anunciar o Laboratórios nas empresas, por que não? É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada Valeu. pela oportunidade. Jornal da Mix, oferecimento, as aulas já iniciaram. Comece agora a sua graduação na Uniaselv, o EAD mais perto de você. Toyota agora é Barigui Tarpan, a sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples, escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br. Mix.